Meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus na Epístola de Judas. Vamos dar continuidade às exposições na Epístola de Judas, versículos 17 até o versículo de número 19, faremos a exposição nessa manhã. Nós vamos ler até o versículo 23, do 17 ao 23, mas agora pela manhã nós vamos nos deter especificamente do 17 ao 19, irmãos. Então, Judas, 17 ao 23, mas a exposição dessa manhã vai se limitar aos 3 primeiros versículos. Judas, Epístola de Judas, versículo 17, assim diz o Senhor: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Senhor Deus bendito, tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Toma teu servo, Senhor, em tuas mãos para falar a tua verdade e somente a tua verdade. E transforma-nos, Senhor, pelo poder que reside em tua verdade, para transformar os nossos corações, para que possamos sair daqui nesta manhã, Senhor, diferentes de quando aqui entramos, porque tu, ó Deus, falaste ao nosso coração, e nós, como teus servos, Senhor, prontamente nos dispomos a obedecer. Nos livra do mal, em nome de Cristo. Amém e amém. Meus queridos, percebam que depois que nosso autor mostrou a razão de sua carta e enumerou os vários problemas que vinham sendo causados por esses falsos mestres, bem como de ter demonstrado, não apenas uma vez, mas por diversas vezes até aqui, o juízo que os aguarda, e de ter enumerado os problemas que eram causados por eles, agora Judas passa a tratar de questões então mais práticas, de questões que envolvem a atitude que a igreja deveria ter, como aqueles irmãos deveriam então agir diante desses problemas, diante dessas pessoas, o que eles deveriam fazer e como deveriam se portar diante dos falsos mestres, como eles deveriam proceder com aqueles que estavam sendo seduzidos por esse falso ensino. E observe que, para alcançar isso, o autor primeiro passa então a separar quem pertence ao Senhor de quem não pertence ao Senhor. Ele passa então a identificar estes para então poder agir. E sendo assim, você vai perceber que ele o faz através de um contraste. Nosso autor vai qualificar essas pessoas e, após qualificar essas pessoas, ele vai então direcioná-las ao dever que deve ser realizado, a como eles devem tratar essas questões e como devem proceder diante desses falsos mestres e daqueles irmãos que estavam sendo seduzidos por essa falsa doutrina. A perícope tem bastante conteúdo aplicado às nossas vidas, meus irmãos, e é por isso que eu resolvi dividi-la em 2 partes. Nessa primeira parte, nós vamos tratar exatamente desse contraste
e do apelo que ele faz à lembrança daquilo que foi ensinado nos primórdios do Evangelho proclamado pelos apóstolos. Sendo assim, eu peço a você que volte seus olhos para a Escritura e façamos novamente a leitura do versículo 17, que nos diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que, depois de um longo discurso sobre a conduta dos falsos mestres, Judas, mais uma vez, aqui chama a atenção de seus destinatários, e ele faz isso distinguindo-os de maneira clara aqui e sem chance de confusão alguma. Ele os chama para que tragam à memória aquilo que fora predito, ou melhor, aquilo que fora ensinado, proclamado como verdade pelos apóstolos do Senhor Jesus. Você vai perceber que logo na frase de abertura, quando ele diz, vós, porém, amados, nos mostra aí uma transição entre duas sentenças. E essa transição entre duas sentenças, ou seja, do bloco anterior que vai até o versículo 16, para esse novo bloco aqui descrito, do versículo 17 até o versículo de número 23, nos mostram duas coisas simultaneamente importantes. A primeira delas é uma indicação de que há uma mudança aqui, ou a partir de agora, nos tipos e nas profecias que serão utilizadas por ele, Judas, dos tipos e profecias que ele usou nos versículos anteriores, que estavam relacionados ao Antigo Testamento, que estavam relacionados àquelas profecias que os profetas da antiga dispensação proclamaram, para que então atentemos às predições que foram dadas pelos apóstolos, o ensino que foi dado por aqueles a quem Cristo delegou a sua doutrina. Em segundo lugar, esse contraste também, essa transição nos mostra também o estabelecimento por parte do autor de um contraste entre os crentes em Cristo e os falsos crentes, os falsos mestres. Observe que não se trata de um contraste somente entre as sentenças anteriores, ou seja, do versículo 16 para trás, e nem um contraste somente com os versículos que sucedem. Afinal, Judas não deixa de denunciar os falsos mestres, mas ele quer que seus leitores saibam quem é quem na sua descrição, e principalmente nas verdades que foram proclamadas pelos apóstolos. A ideia aqui, meus irmãos, é fazer com que seus leitores ouçam as advertências e não sejam mais tentados, não sejam mais seduzidos pelo falso ensino, pelo outro evangelho que não é de Cristo, que vinha sendo propagado por esses falsos profetas. A interpretação dessa passagem, portanto, irmãos, é crucial para o entendimento dessa carta como sendo uma carta inspirada por Deus, como sendo uma carta importante dentro do cânon das Escrituras. Uma carta que, uma vez que ao longo da história alguns tentaram contestar a sua autoria, a sua relevância, colocando-a como um escrito pós-apostólico, é importante que façamos o reconhecimento dessa inverdade pelo conhecimento da verdade a qual essa carta faz parte. Porque com esse tipo de entendimento, meus irmãos, nós temos duas considerações importantes e necessárias a serem feitas aqui. A primeira delas nos testemunha que a carta foi escrita no período apostólico, por conta de sua conexão formal existente aqui com o versículo de número 5, com o qual o autor conclama seus leitores a lembrar da instrução cristã original. Em segundo lugar, a palavra utilizada aqui como anteriormente proferidas, ou falada de antemão,
não requer que tenha se passado um longo período de tempo para isso. A função dela é indicar apenas que as previsões ditas aqui pelo autor precederam seu cumprimento. E em terceiro lugar, nos prova que essa carta foi escrita no período apostólico pela explicação de que eles, os destinatários de Judas, eram aqueles a quem os apóstolos haviam ensinado. A expressão que ele usa aí, a vós diziam, nos declara isso e também estabelece o único limite desta passagem sobre o período de tempo que se passou desde que as profecias dos apóstolos foram dadas, implicando no fato de que a maioria dos convertidos originais, para quem Judas está escrevendo, ainda estava viva quando recebeu essa carta. E uma vez que isso é constatado, meus irmãos, nós podemos agora então olhar para toda a passagem e podemos então ler toda ela naturalmente, de uma maneira que não requer de nós qualquer tipo de dúvida quanto ao período em que ela foi escrita, quanto à sua inspiração e quanto à sua importância no cânon das Escrituras. E se você perceber, isso vai se tornar ainda mais evidente quando nós olhamos o que Judas diz aqui e que se encontra em paralelo, por exemplo, ao que escreve Pedro em sua segunda carta. Eu convido a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, e versículo de número 2. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 2. Vejam o que Pedro diz. Ele diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Portanto, meus irmãos, retornando ao texto de Judas, quando nós lemos no texto a ordem que Judas dá a esses seus leitores, para que lembrem-se daquilo que fora dito pelos apóstolos, observem que anteriormente ele já havia proferido palavras semelhantes de encorajamento no versículo 5, por causa do conhecimento, do ensinamento do Antigo Testamento que esses crentes possuíam. Mas agora ele os convida, ele os suscita, ele os exorta com uma ordem direta para que atentem não mais ao que fora dito pelos antigos profetas, mas ao que foi dito e ensinado pelos apóstolos de Jesus Cristo. Essa, meus irmãos, é uma ordem direta de Judas, é uma ordem necessária, é uma ordem premente, porque a falta do conhecimento fatual para a vida desses crentes era nociva à sua salvação. Portanto, eles deveriam ser capazes de se lembrar ou trazer à memória a mensagem do Evangelho de um modo que pudessem, através dela, se defender contra os ataques perniciosos dos hereges, contra as investidas dos falsos mestres, dos falsos profetas e da espiritualidade frívola e mentirosa dos filhos de Satanás. Na verdade, o conhecimento que possuíam deveriam ser suficiente para que então repudiassem os seus adversários de um modo eficaz, com a palavra da verdade, com o evangelho que foi pregado pelos apóstolos. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver como é importante a doutrina e principalmente o conhecimento das palavras de Deus. Exatamente para não apenas não sermos tomados de surpresa, não apenas para sermos conduzidos a um falso evangelho, mas para podermos identificar, meus irmãos, aquilo que procede de Deus, daquilo que procede do diabo. E, meus irmãos, a palavra de Deus veio a nós com toda a autoridade e poder para fortalecer a nossa fé, para desfazer a incredulidade latente de nossos corações, para nos dar discernimento quanto àquilo que é verdadeiro, para nos conduzir a uma vida piedosa e nos sustentar no caminho de justiça.
E assim como Deus suscitou dentre o povo profetas para proclamar a sua verdade, Ele também o fez por meio de seu Filho, ao comissionar apóstolos no Novo Testamento. E quanto a isso, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo declara que aqueles que recebem o ensino apostólico também recebem o seu ensino, também recebem a Ele. Ora, lembremos-nos do que disse o Senhor, e assim registrou Mateus no Evangelho de Jesus, no capítulo 10, versículo 40, quando ele diz: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O problema, irmãos, é que nós vivemos em um tempo onde cada vez mais as pessoas têm negligenciado a palavra de Deus. Veja, no primeiro século era muito comum as pessoas terem não apenas versículos, mas perícopes e até mesmo livros guardados na memória. Através do Cântico dos Salmos, os crentes do primeiro século, que não eram como nós, que temos as escrituras impressas em letras grandes, pequenas, traduzidas para o nosso próprio idioma. Eles não tinham acesso a isso, irmãos. Quando queriam ler a Escritura, tinham que ir até uma sinagoga. Quando queriam ler uma das cartas dos apóstolos, tinham que ir à igreja. E por isso se fazia necessário, irmãos, a atenção àquilo que era proclamado, aquilo que era lido, era memorizado, guardado no coração. Hoje, mediante a graça e a providência de Deus, nós éramos para ser muito mais diligentes quanto a isso do que foram nossos irmãos do primeiro século. Porque o Senhor nos deu a bênção de termos o texto sagrado impresso, irmãos. Mas muitos de nós têm negligenciado isso, ao ponto de ser difícil achar irmãos que sejam capazes de pronunciar 3 ou 4 versículos sem olhar na Escritura. Ao ponto de muitos terem a palavra de Deus impressa e deixarem por onde andam, de tão valoroso e precioso e útil que é no dia a dia deles. Nós mesmos aqui, vez ou outra, encontramos Bíblias largadas aqui nos bancos. Meus irmãos, os tempos que vivemos são tempos terríveis. Tempos de incredulidade, tempos de impiedade e hipocrisia. Em tempos assim, irmãos, o único meio capaz e eficaz de nos guiar e sustentar em meio a toda essa escuridão é exatamente a palavra de Deus. É ela o nosso sólido fundamento, cujos ventos hostis dessa era não são capazes de nos destruir e nem mesmo nos abalar. É essa palavra o meio pelo qual Deus dá aos pecadores uma nova vida, por meio de um novo nascimento. É através dessa palavra que as nossas almas, os nossos espíritos são nutridos e fortalecidos de modo vigoroso. E, meus irmãos, o mundo não é capaz de nos conceder isso. Como o mundo não é capaz de nos dar soluções eficazes para os maiores dilemas da nossa vida. Sequer é capaz de nos conceder algum tipo de auxílio suficiente e real para a culpa, para a escravidão dos pecados, para a alienação da justiça, para a inimizade com Deus,
para resolver os problemas da frieza de espírito, da falta de alegria e motivação espiritual. Nem muito menos o mundo é capaz de nos trazer comunhão com Deus. Somente através da palavra de Deus. Somente através das Escrituras, meus irmãos, é que podemos ser conduzidos à verdade, ao arrependimento, à reprovação de tudo aquilo que é pecaminoso. Somente ela nos conduz ao caminho da justiça, da santificação, da consolação, da paz e da alegria. E sabe por quê, queridos? Porque é ela quem nos conduz a Cristo, a estrela da manhã, o sol da justiça, a graça consumada, o amor em plenitude. Portanto, atentemos para o que ela nos diz. E como diz Judas, volte seus olhos aí para o texto. Lembrai-vos das palavras anteriormente proferida pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aí o versículo 18. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Os apóstolos costumavam ensinar determinados conteúdos de modo repetido, meus irmãos. Eram frases ou expressões cotidianas de cada um deles, e que constantemente eles falavam por onde andavam e principalmente quando escreviam. E você, ao ler o Novo Testamento e principalmente as cartas, você vai perceber algumas dessas expressões. E uma delas está registrada aqui por Judas, que é exatamente essa expressão que ele diz: no último tempo. Essa expressão, no último tempo, é um desses conteúdos que recebiam por parte dos apóstolos uma repetição constante. E por que uma repetição constante? Porque nas instruções orais dos apóstolos, a repetição faria com que essas pessoas inculcassem em seus corações e nas suas mentes, portanto, essas realidades. E os apóstolos ensinaram aquelas pessoas do primeiro século a utilizar essa expressão últimos dias, que eles estavam vivendo os últimos dias dos últimos tempos. E talvez você pergunte: mas como assim os últimos dias dos últimos tempos? O que essa expressão quer dizer? Nas Escrituras do Antigo Testamento, essa expressão, nos últimos tempos, nos últimos dias, no tempo final, dizia respeito ao destino futuro de todas as pessoas, de todos os povos e de todas as nações. Era uma expressão escatológica, que carregava em si o cumprimento do propósito divino, de trazer salvação e de trazer também juízo sobre todos os povos e sobre todas as nações. Era uma expressão, queridos, que caracterizava a expectativa da inauguração, ou melhor, do estabelecimento do reino de Deus. Os últimos dias inaugurariam um período de bênçãos para o povo de Deus e um período de grande tribulação para os inimigos do Senhor. Era, por exemplo, o período que marcaria o dia da visitação do Senhor ao seu povo, com a vinda do seu ungido, com a vinda do Messias, com a chegada do Cristo, do Salvador, que estabeleceria uma aliança nova e melhor com o seu povo e julgaria seus inimigos. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos, não apenas por meio do ensino apostólico, mas principalmente pelo próprio Senhor Jesus, que esse tempo é chegado, que esse período dos últimos dias foi então inaugurado, e foi inaugurado na encarnação e concepção do Senhor Jesus.
Os evangelhos, irmãos, relatam a alegria como muitos receberam o filho de José e Maria. Basta você olhar o que descreve Lucas no capítulo 2 e versículo 25. Abra sua Bíblia em Lucas 2, versículo 25. E veja a alegria, o regozijo e a consolação que Simeão, um homem justo e piedoso, segundo as Escrituras, recebe ou se alegra ao tomar o pequeno Jesus em seus braços. Lucas capítulo 2, versículo 25, detalha as palavras de Simeão. Simeão, ao tomar Jesus pequenininho em seus braços, olha para aquela criança e diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória ao teu povo Israel. Mas não foi só Simeão, irmãos. Olhe também para o que diz Zacarias. Volte aí, vá para o capítulo 1 de Lucas, versículos 68 ao 73. Zacarias olha para Jesus e diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação da casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Vejam aí os versículos 72 e 73, ele diz: para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Sendo assim, meus irmãos, o Novo Testamento anuncia claramente que com a vinda de Cristo, a história da redenção transitou para uma nova e decisiva época, a época ou a era dos últimos dias, agora inaugurada e sobre nós. É por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 17, Pedro, em seu sermão no Pentecostes, ao citar a profecia de Joel, declara ativamente, ousadamente, confiadamente que esses últimos dias que foram profetizados foi inaugurado. No entanto, ainda que o Novo Testamento declare a era atual como os últimos dias, por vezes encontramos uma distinção entre essa era e uma outra era por vir, indicando que, embora em Cristo o futuro tenha sido antecipado e inaugurado, ainda nos resta um futuro ainda maior para ser consumado no final dos tempos. E observe que por vezes isso é estabelecido através de um contraste. Por vezes isso é estabelecido de um contraste, e é interessante, por meio do uso do singular e do plural dessas expressões. Por exemplo, quando nós olhamos para o texto de João 6,40, nós vemos Jesus declarar que todo aquele que nele crê terá a vida eterna e ele o ressuscitará no último dia. A ideia que Jesus nos passa é que essa ressurreição é um evento ainda futuro e não presente. Mas a expressão, o último dia, é utilizado ainda nesse mesmo sentido, numa linguagem muito parecida, quando Marta vai ter com Jesus e se refere à ressurreição do seu irmão, como que acontecendo somente no último dia, dando a ideia de que ela acreditava na ressurreição dos mortos, mas ela entendia que essa ressurreição só aconteceria no final dos tempos, ou seja, no último dia, um dia final. Por outro lado, nós vemos também ser descrito no Novo Testamento eventos que apontavam para estes últimos dias, mas que foram estabelecidos nesta presente era, ou melhor, no primeiro século, como por exemplo, o derramamento do Espírito sobre os crentes, que ocorreu no dia de Pentecostes.
Um outro exemplo disso é a própria ressurreição de Cristo. E aí perceba que ambos os acontecimentos pertenciam ao final dos tempos, aos últimos dias, mas foram realizados no tempo presente e agora servem como garantia dessa realidade para nós hoje. Entretanto, as Escrituras do Novo Testamento também ensinam que durante esse tempo, logo os últimos dias, as forças do mal se tornarão cada vez mais visíveis e audíveis. E é por isso que os apóstolos, então, repetem constantemente as advertências no tocante a esses últimos dias, principalmente baseados na profecia de Jesus, em seu discurso acerca do final dos tempos, quando ele alerta a todos os que o ouvem sobre a chegada de falsos profetas, que viriam para deturpar a verdade, enganar o povo e, se possível, até mesmo os eleitos. Lembram Mateus 24? Tomando então essa realidade da profecia e o ensino do próprio Cristo, os apóstolos então advertiram os crentes a terem cuidado, irmãos, e vigiarem. É por causa disso que Judas então adverte seus destinatários aqui ao dizer no versículo 18, veja aí, ele diz: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. É interessante porque nós temos um paralelo acerca desses escarnecedores aqui na epístola de Pedro. E percebemos que tanto Judas quanto Pedro advertem seus respectivos leitores, seus respectivos destinatários, contra os falsos mestres, contra os falsos profetas, chamando-os de escarnecedores. De acordo com as Escrituras, meus irmãos, estes escarnecedores são exatamente aqueles que vivem como que em um estado de embriaguez, como que em um estado de alienação da realidade atual e da realidade por vir, agindo com um desdém profano e ímpio por Deus, demonstrado por, como diz João Calvino, um brutal menosprezo pelo ser divino, vivendo, irmãos, sem nenhum tipo de temor, sem nenhum tipo de apreço ou reverência por Cristo, ultrapassando todos os limites do dever cristão, sem sequer aparentar qualquer tipo, por menor que seja, de medo de um juízo vindouro em seus corações, bem como sem nutrir qualquer tipo de apreço ou mesmo esperança por uma vida eterna. Ao contrário, as preocupações, os desejos e o prazer são nas coisas presentes do mundo. Do mundo, irmãos. No entanto, meus queridos, notem que Judas deixa muito claro que estes que assim procedem, não procedem, entenda bem o que eu vou dizer, por ignorância, nem muito menos por desconhecimento das verdades de Deus. Não é porque nunca ouviram o Evangelho, não é porque não conhecem as Escrituras, ao contrário, eles conhecem. Eles conhecem. As pessoas que Judas fala aqui, e em paralelo também Pedro fala, não são ignorantes da palavra de Deus, irmãos. Na verdade, eles são muito bem informados. E é exatamente por causa de seu conhecimento da revelação divina que zombam constantemente daquilo que é santo e sagrado. E, meus irmãos, vejam, o ato de escarnecer descrito aqui não é uma mera zombaria,
Não é uma brincadeira leve e engraçada, mas um sério ataque contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu povo. Os escarnecedores agem de modo a exibir abertamente seu desprezo e descaso por Deus. Mas, reverendo, o próprio Judas falou no texto aqui que eles gostavam de se banquetear com o povo de Deus. Como é que eles exibem abertamente seu desprezo e descaso por Deus? Porque estão preocupados em saciar os seus desejos ímpios. Eles não se preocupam com o juízo de Deus. E a prova disso é porque eles escolhem um estilo de vida pecaminoso. Não um estilo de vida em busca de santidade, mas um estilo de vida pecaminoso. É por isso que Judas descreve esses escarnecedores como sendo homens imorais, que rejeitam autoridades, que amaldiçoam seres celestes, como nós vimos aí no versículo 8. Eles zombam dos cristãos, irmãos. Zombam dos crentes. Fazem pouco daqueles que conduzem as suas vidas para uma vida piedosa, que procuram viver de modo a se adequar à vontade de Deus, que tem prazer na lei de Deus. Eles zombam, eles perseguem, eles desfazem, eles deturpam. No entanto, perceba que ao desprezarem a fé, eles revelam a sua própria falência espiritual, mostrando quem realmente são. Por isso ele vai dizer no versículo 19, vejam aí, ele diz: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Judas diz que esses escarnecedores promovem divisões, que eles são sensuais, que eles não têm Espírito. Em outras palavras, o que Judas está querendo dizer aqui é que são pessoas que seguem seus próprios desejos ímpios. E observe que o que ele diz aqui no versículo 19, ele está completando o que ele estava falando no versículo 16. E sabe por que isso? Porque, ao que tudo indica, nosso autor quer enfatizar o caráter de impiedade destes homens. E quando eu digo homens, tá, irmãos? Eu estou colocando aqui o gênero humano nessas qualidades. Então, provavelmente haviam homens e mulheres. É por isso que as palavras que ele utiliza aqui como sensuais, essa palavra aqui no grego, o significado dela é uma ideia de natureza animal, primitiva. E ele usa a palavra, meus irmãos, para exatamente contrapor o que? A natureza espiritual dos crentes. Estes têm uma natureza animal, decaída, perversa, em contraponto com a natureza espiritual dos filhos de Deus. E é esse o ponto aqui. Judas expõe, em poucas palavras, a natureza não regenerada deles aqui, a sua carnalidade. Estes que assim procedem não nasceram de novo, não são filhos do Espírito, não foram pactuados por Cristo com Deus, são ímpios, irmãos, não são crentes, não querem fazer a vontade de Deus, não se submetem ao senhorio de Cristo. Ao contrário dos crentes, que procuram fazer a vontade de Deus e expressar sua gratidão a Ele. Estes não se importam em fazer a vontade de Deus, mas apenas em suas próprias. E assim então eles transgridem de propósito a lei de Deus. E sabe o que mais, irmãos?
eles nem se importam com isso. A desobediência deles é quanto mais. Vivem por seus ventres, para alimentar os seus prazeres e para fazer aumentar ainda mais a sua iniquidade. É por isso que Judas diz que o destino deles já foi traçado. A paga deles está reservada. E meus irmãos, apesar de estarmos cientes da impiedade dos hereges, dos ímpios, não devemos nos esquecer jamais que, apesar de todas essas terríveis adversidades que sobrevêm à Igreja de Cristo, o Senhor Deus nos concede força, sabedoria e intrepidez para vencer tais inimigos. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele mesmo é quem peleja por nós. E ao pelejar por nós, Ele nos garante a vitória, por sua justiça, por seu poder, por sua santidade. É por isso que nos diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra nós. Corpo de Cristo, sua igreja. E sabe por quê, irmãos? Porque quando Cristo morreu na cruz, como diz Paulo, lá em Efésios capítulo 5, Ele realizou pelo menos 4 grandes coisas, uma vez por todas. A primeira delas, a remissão completa de nossos pecados. O sacrifício de Cristo foi tão perfeito, irmãos, ao contrário do sacrifício do Antigo Testamento, que nunca mais necessitará ser repetido. Não pode ser repetido. Não precisa. Como os sacrifícios da antiga dispensação necessitavam ser repetidos diariamente. O sacerdote sacrificava primeiro pelos seus pecados e depois pelos do povo. Mas Cristo fez isso uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo por nós pecadores. Na cruz, irmãos, o sangue vertido do Cristo crucificado nos purificou por completo. Por completo. Em segundo lugar, o seu sacrifício trouxe satisfação completa à justiça de Deus. O sangue derramado na cruz proporcionou uma satisfação santa e justa para as exigências da justiça de Deus na punição de nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Ele que nunca pecou, tomou sobre si os nossos pecados, para que com sua morte saciasse a justiça de Deus, removendo de sobre nós a ira e o juízo divino. Em terceiro lugar, o sacrifício de Cristo na cruz nos reconciliou perfeita e eternamente com o Pai. Aquilo que nos separava já não separa mais. A inimizade que existia já não existe mais, ao ponto de, por causa de Cristo, termos sido feitos filhos de Deus. Em quarto e último lugar, o sacrifício de Cristo nos libertou totalmente do domínio do diabo e do pecado. Cristo na cruz, meus irmãos, nos liberta do pecado,
da morte eterna e de Satanás. De modo que estes algozes, esses nossos inimigos, já não têm domínio sobre nós. E é por isso, e diante disso, dessa realidade, que nenhum cristão genuíno, que ama a Jesus Cristo, pode ser conveniente ou indiferente ao pecado. Aquilo pelo qual Cristo morreu para abolir das nossas vidas. Eu quero concluir o sermão de hoje com uma ilustração. No reino natural, nós dependemos da luz do sol para a iluminação. Os nossos corpos físicos têm olhos e, portanto, necessitam da luz para nos mostrar onde estamos e para onde precisamos ir. Também precisamos da luz para nos ajudar a ver e evitar os perigos ao nosso redor. Muitas vezes a gente não questiona isso, né? Mas há um medo natural em todo ser humano do escuro, das trevas. Por que isso? Porque as trevas escondem perigos. A escuridão esconde criaturas perigosas e coisas que nos ferem e que podem nos matar. No escuro, irmãos, nós não sabemos o caminho a seguir. Não sabemos onde estamos, nem mesmo podemos reconhecer quem somos. Mas o sol, a luz, também literalmente dá vida aos nossos corpos. Porque para sobreviver, nós nos alimentamos daquilo que necessita de luz para viver também. E através da luz, os nossos corpos também absorvem nutrientes vitais que esse brilho eletromagnético produz. E a grande verdade é que a luz natural nos mostra o caminho que nós devemos seguir, revela o que está ao nosso redor e, literalmente, nos ajuda a sustentar o corpo. O homem, por causa do pecado, vive em meio à escuridão. A Bíblia diz que vive em terríveis e densas trevas. E assim também, outrora, estávamos nós, vivendo em meio às trevas. E que trevas terríveis eram as que nos prendiam. Necessitávamos de luz, irmãos. Mas não de qualquer luz. Necessitávamos da verdadeira luz, da luz que ilumina o mundo, da luz que ilumina as trevas e as dissipa completamente. E essa luz é Jesus Cristo. E desde que Cristo nos iluminou, conseguimos então enxergar a verdadeira realidade de quem Ele é e de quem nós somos. E como diz João no capítulo 8, versículo 12, o seguimos e já não caminhamos mais nas trevas, nem no pecado, mas na luz, a luz da vida. Portanto, irmãos, como filhos da luz, não nos enganemos mais com as trevas, nem desejemos mais retornar à escuridão, mas caminhemos em novidade de vida, guardando o nosso coração de pecar contra aquele que nos salvou e nos conduz para o seu reino de luz. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, pregada aos nossos corações nessa manhã. Obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, em nos fazer enxergar os perigos, Senhor, desta era,
dos desafios, Senhor, e daquilo que pode nos fazer tropeçar, abrindo os nossos olhos com a luz da Tua verdade. Com a luz da Tua verdade, que é Cristo, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que possamos, ó Deus bendito, guiados por essa luz, por Tua verdade, sabermos discernir, Senhor, aquilo que provém de Ti, daquilo que não pertence a Ti, daquilo que Te glorifica, Senhor, daquilo que Te ofende, para que vivamos, ó Deus, para o louvor do Teu nome. Nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém.